A paz de Yahushua seja com todos. Nós estamos aqui para ouvir a verdade. Contra a verdade, as portas do inferno não prevalecerão. Aqui estamos para tratar de um assunto muito importante. E eu quero começar falando para você sobre vida e morte. Hoje nós vamos ver uma comparação, a engenharia da vida versus o sistema de morte. E eu quero dizer para você, para fazer um teste agora. Você segura no seu pulso, verifica se está pulsando. Põe a mão no seu corpo e verifica se o seu coração está batendo, se você está respirando. Se estiver assim e você considera que tem vida, porque a respiração está funcionando e o coração está batendo, você está enganado. Isso não é verdade. E é sobre este assunto que eu quero falar para você, porque a biologia criou coisas, mentiras, ensinou enganos para a humanidade toda. A ciência, as religiões, a mídia, os governos, o mundo dos negócios, a cultura, essas engrenagens todas, estruturas de poder, estão todas trabalhando contra você sem que você perceba. O fato é que existe um engano, um sistema mundial todo arquitetado para enganar você. Entretanto, existe a verdade. O engano, hoje eu vou me ater ao engano da biologia. O que a biologia chama vida, não é vida. E a verdade, nós vamos falar para você, firmado num fato irrefutável, inquestionável, que é a hierarquia que rege o funcionamento do ser humano. Nós temos ouvido várias pessoas que nem conhecem a Bíblia, nem conhecem a verdade, mas sentem que há algo espiritual regendo o ser humano. Essa regência, essa maestria, ela não está dentro do ser humano, ela está fora. E há um espírito que constantemente está regendo, dominando, controlando, governando o ser humano. Só existem duas possibilidades. Ou é o espírito de Yahweh que está governando o ser humano, ou é o espírito de Satanás. Romanos 6,16 diz que só há duas possibilidades. Ou o Espírito Santo, ou o espírito de Satanás. E aqui eu quero lembrar a você uma coisa que é fundamental, que é a composição do ser humano. É formado de espírito, alma e corpo. O espírito governa a alma e a alma governa o corpo. E o ser humano é governado por um espírito externo, digamos assim, que é ou o espírito de Satanás ou o espírito de Yah. De forma que quando uma pessoa nasce, por causa do erro, da desobediência, da rebelião de Adão, todos os seres humanos nascem sem ter vida. É isso mesmo, vou repetir. Todo ser humano é um natimorto. Nasce, mas não tem vida. Eu vou dar a prova bíblica daqui a pouco. Por causa do amor de Yahweh, o Criador, pelo ser humano, ele decidiu providenciar um mecanismo que dê vida, que faça o ser humano ter vida e ter vida para sempre. No entanto, existe uma engrenagem, uma regência operando para que o ser humano seja enganado e mesmo que nasça de novo, não chegue a conhecer a verdade. Porque o espírito de Satanás é um espírito de mentira e ele opera com mentira. O espírito de Yahweh é o espírito da verdade. Por isso, a pessoa tem que estudar a palavra de Yahweh. E aí, por causa desse projeto de Yahweh para tirar o ser humano do estado de morte e colocar na vida eterna, é que ele mandou o filho dele, Yahushua, que já existia antes que o mundo fosse criado. Yahushua nasceu no céu como um ser espiritual. É bom lembrar que ele nasceu sem precisar de uma mãe, porque Yahweh traz à existência aquilo que não existe, e tudo que ele faz existir
que não existe é pelo poder da sua palavra, então ele criou na eternidade Yahushua. E depois ele combinou com Yahushua para criar um planeta, e aqui nesse planeta colocar um casal, para esse casal fazer o amor se multiplicar, a felicidade encher a terra, e daí para frente essa terra ser cheia de seres humanos perfeitos, puros, santos e bonitos. Satanás, que existia antes do ser humano existir, como decorrência de uma rebelião que ele praticou, foi assim que ele passou a ser Satanás, ser diabo. Então ele veio aqui neste planeta, inclusive antes de o primeiro ser humano ter o primeiro filho, ele veio aqui, tentou o primeiro casal para desobedecer. O casal desobedecendo, então toda a descendência já nasce com uma herança maldita, que é uma sentença de condenação ao inferno e uma carne que trabalha contra Yahu. Então, a missão de Yahushua é vir botar o ser humano nos eixos, é vir consertar o ser humano. Isso é que chama salvação, tirar o ser humano do estado de morte e trazer o ser humano para a vida. Eu vou trabalhar com você aqui com alguns textos bíblicos bem simples e com bastante clareza. Em Efésios, capítulo 2, no verso 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Presta atenção, a morte tem a ver com o pecado. Lá em Gênesis 2,17, Yahushua diz que se o homem comesse do fruto, morreria. E na palavra diz que o salário do pecado é a morte. Porque Adão pecou, todo ser humano já nasce em morte, ou seja, já nasce em pecado. Isso é fundamental. E isso destroça, isso destrói, desconstrói o conceito de vida que a biologia criou. Vou fazer uma comparação aqui. Se um pai comprar um celular novo e entregar para o filho, esse aparelho vai funcionar. Sim, ele já vem de fábrica com alguns aplicativos, vem de fábrica com um sistema operacional, porém, se esse filho quiser ligar para o pai ou para a mãe, não vai conseguir. Por quê? Porque falta o chip, falta o sistema operacional estar completo para poder o celular fazer aquilo que é a função precípua dele, que é estabelecer comunicações. Assim é um ser humano quando nasce. Ele tem um metabolismo que funciona, ele se desloca, pensa, tem emoções, decide. Entretanto, não tem implantado o chip que põe ele em contato com o Criador. Não é simples de entender? Então, quando eu digo que todo ser humano nasce morto e para viver tem que nascer de novo, é porque o metabolismo dele está funcionando, mas ele não tem vida. Por quê? Porque a vida, ela se desdobra, ela se consubstancia em espírito, alma e corpo. De que forma? O espírito tem bons propósitos e intenções, os quais procedem de Yahu. Esses bons propósitos e intenções desencadeiam pensamentos, vontades, emoções e decisões de acordo com o que Yahu colocou no espírito da pessoa, a vida, eu estou falando dos desdobramentos da vida, e esses pensamentos, vontades, emoções e decisões vão levar a pessoa a ter atitudes, a ter ação ou inação, a agir ou deixar de agir, conforme os bons propósitos ensinados por Yahu. Então a vida é isso. A vida é o desdobramento dos propósitos de Yahu através do espírito, da alma e do corpo do ser humano. Com isso, nós refutamos, destroçamos os argumentos da biologia
a respeito do que vem a ser vida. Ela chama de vida uma pessoa porque o coração está batendo. Ela chama de vida uma pessoa porque está respirando. Não, isso não é verdade. Quero ler mais um versículo para nós entendermos melhor essa engrenagem, esse sistema de morte que opera no ser humano, ele achando que tem vida. Em Gálatas, capítulo 5, no verso 17, diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nota, a carne, ela, por causa do pecado de Adão, ela sofreu um bombardeio genético violento lá no Jardim do Éden, a ponto da carne de Adão ser contra Iarro, ter se tornado contra Iarro, e todo descendente de Adão já vem na genética a transmissão, a transferência dessa rebelião contra Iarro. Se você for ver nos versos 19 a 21 desse mesmo capítulo 5 de Gálatas, você vai ver quais são as obras da carne. As obras da carne são horríveis, são horríveis. Portanto, o ser humano nasce com a morte se desdobrando nele. Ele tendo um metabolismo funcionando, a máquina está funcionando, porém a vida não está funcionando nele. O que está operando é a morte. Não é lindo isso? Iarro é fiel e ele está nos tirando do engano, do falso argumento da biologia a respeito do que é vida. Então vimos que a carne ela opera contrário à vontade de Iarro. Quero ainda trazer mais um argumento importante para você. Eu vou fazer uma comparação com um carro. Se em um carro você não colocar um motorista habilitado que saiba ser condutor corretamente, o carro não realizará a sua função corretamente. O que acontece? Esse motorista, na vida de um ser humano, é Iarro. É quem conduz o ser humano. É quem faz a máquina que está funcionando, que é o corpo, realizar, levar a bom termo, cumprir cabalmente a sua função. Portanto, o corpo tem que fazer o que Iarro manda, não é o que ele quer. Então, nota que a biologia, ela nos enganou de várias formas, trazendo conceitos. Olha, um conceito errado que tem sido transmitido ao longo de muitos anos, o engano disseminado pela biologia, como, por exemplo, a lei da seleção natural, que afirma mentirosamente de que é natural o ser humano, os seres animais, por exemplo, um comer o outro, um devorar o outro. Ora, a vida não se alimenta de morte. Isso é uma fraude. Isso está contrário ao que a palavra diz. E se você notar outro grave problema que tem em relação aos nomes do Criador e do Salvador. Se você for ver em Ezequiel 39:7, diz assim: e eu me farei conhecer no meio do meu povo Israel, e não deixarei mais profanar o meu santo nome. Ou seja, Iarro está falando aqui que é imprescindível, é compulsório, é obrigatório o ser humano citar o nome dele. Ele diz lá no livro de Êxodo que não terá por inocente aquele que usar o nome dele em vão. Ora, trocar o nome dele é mais do que usar em vão, é profanar. Por que Iarro estabeleceu isso? Porque o espírito do ser humano precisa estar em contato com outro espírito, o espírito de Iarro. E essa comunicação é como ligar, telefonar para alguém, você tem que discar aquele número. Por outro número, você vai falar com outra pessoa, não é com aquela que você queria. Então, para chegar a Iarro, você tem que usar o nome dele, não é o outro nome. Então, o que o diabo fez? Inspirou pessoas para usar outro nome. E a maior prova de que o nome de Iarro é importante, indispensável,
é que Yahushua diz em João 17, no verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Ou seja, Yahushua, você pode observar que o Salvador Yahushua nunca teve interesse de fazer o nome dele se projetar, se divulgar. Ele só falava no nome do Pai, o Pai foi quem me enviou, eu faço a vontade do Pai, eu fui enviado pelo Pai, tudo era o Pai, mas ele citava o nome dele e o nome do Pai é Yahu. O nome do Filho é Yahushua. O que foi que a biologia fez? A biologia que tanto trabalhou para as pessoas não terem intimidade com o autor da vida, com a própria vida que é Yahushua, porque os biólogos sabem, os arquitetos, os artífices dos colorários, dos teoremas biológicos, eles sabem, eles são conscientes de que não dá para misturar Yahu e a biologia. Ou a pessoa segue os pensamentos deles, ou então, se for para seguir Yahu, não vai concordar com eles. Então, este é um fato que você precisa entender. Bilhões de pessoas na face da Terra estão enganadas e ao longo de muitos anos, muitos bilhões, talvez trilhões, foram enganados com essa fraude da biologia de chamar de vida algo que não é a vida. A vida não está no corpo. A vida se manifesta no espírito, na alma e no corpo. A morte também, a morte não está no corpo, a morte se manifesta no espírito, na alma e no corpo. Portanto, nós vimos 3 argumentos aqui irrefutáveis, incontestáveis, de que a biologia mentiu e de que a palavra refuta, desconstrói todo o conceito da biologia. Mais um exemplo eu quero dar aqui. Efésios 1,13 diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selado quer dizer carimbado, confirmando, rotulado. Foi colocado uma etiqueta. O que significa isso aí? Significa que quando uma pessoa nasce de novo, ela passa a ter um rótulo, um carimbo, uma marca, que é o Espírito Santo dentro de si, para que a partir dali, Yahushua diga para Satanás, olha, esse que tem a minha marca, esse que foi ungido pelo meu Pai, você não pode mais tocar nele. Este é o propósito do novo nascimento. É a pessoa passar a ter um selo de propriedade, passar a ser propriedade exclusiva de Yahu, passar a ser seguidor fiel de Yahushua. Por isso, o selo, o carimbo, a palavra diz que o Espírito Santo é o penhor que garante a herança de Yahu para a pessoa, porque quando ela nasce de novo, ela se torna herdeiro do reino de Yahu. E tudo que pertence a Yahu, ela passa a ser herdeira, ou herdeiro. Portanto, meu amado, essas mentiras da biologia são artimanhas de Satanás para fazer os seres humanos acreditarem em mentiras e não acreditarem em Yahushua, que é a verdade. Eu vou contar um fato interessante. Eu fui professor universitário durante 35 anos. Eu via de 5 em 5 anos entrar uma nova geração na universidade. Eu dei aula para pessoas de engenharia, das áreas de tecnologia, saúde, há muitos cursos. E percebia as pessoas entrar na universidade vindo do colégio, e quando começava a ter contato com as disciplinas ligadas à ciência, biologia, matemática, começavam a esfriar em relação ao tema criador, em relação à obediência, em relação à submissão, em relação a amor, felicidade. Por quê? Porque os ensinos da ciência, inclusive da biologia, essa história de seleção natural,
Essa história de morrer é natural? É natural uns morrerem para outros sobreviverem? Isso é mentira. Uma pessoa com um resto de bom senso percebe que não faz sentido a vida para existir, ter que morrer, ter que matar alguém para poder viver. Você está entendendo? Hoje, Iarro está querendo te libertar dos enganos deste mundo, porque as religiões te enganaram. Me enganaram também, mas Yahushua me libertou. A ciência te enganou, me enganou também por muitos anos, mas Yahushua, através da palavra, me libertou. Os governos te enganaram e me enganaram também, mas Yahushua me libertou. A mídia te enganou, mas me enganou também. Mas um dia Yahushua me libertou. O mundo dos negócios vive te enganando todo dia. Me enganou também, mas Yahushua me libertou. A cultura te engana, transmitindo os maus costumes de geração em geração, as mentiras de Satanás transmitindo de geração em geração. Me enganou também, mas Yahushua me libertou. E toda pessoa que nasce de novo tem esta história para contar. De que depois que nasceu de novo, o entendimento se abriu. Por quê? Porque ocorrem coisas no novo nascimento, milagres, que faz a pessoa passar a ter a sintonia com Iarro, sintonia com o Criador. Você sabe que se você colocar um aparelho receptor de rádio, se é para você sintonizar na frequência 101.4, você não pode botar na 107.1, porque vai surgir um ruído. Então você não pode estar chamando de vida aquilo que não é vida. Você não pode estar chamando o Criador por um nome que não é o nome dele. Você não pode estar acreditando em competição porque ela é contrária ao amor. Você não pode estar acreditando em democracia porque ela é um projeto satânico. Porque se você se associar com as coisas das trevas, as mentiras de Satanás, você acaba sendo engolido, você acaba sendo manipulado, escravizado, e ele, o diabo, nunca solta. Você nunca vai ouvir uma pessoa dizer: eu me soltei das garras de Satanás, Satanás me soltou. Não. Você vai ouvir a pessoa dizer: Yahushua me arrancou das garras do diabo. Yahushua me libertou do império das trevas. Porque só Yahushua pode fazer esta obra. Porque ali na cruz, quando ele ali na cruz deu o seu sangue e a sua vida, foi justamente para vencer Satanás naquela hora. Naquela hora, Satanás pensava que estava crucificando uma pessoa justamente, de forma justa, mas ele estava matando um inocente, uma pessoa pura, e ali foi quando ele foi derrotado. E Yahushua, com a verdade, derrotou Satanás, que se alimenta da mentira. Aí, a partir dali, Yahushua passou a ter autoridade para dizer a Satanás: solta esta pessoa, porque ela é minha. Mas ele só faz isso por uma pessoa que levanta as mãos e diz: eu quero nascer de novo. Eu quero que Yahushua, o Salvador, me salve. Me salve das garras de Satanás. Me salve da escravidão das trevas. Me salve da escravidão dos enganos, para que eu passe a ter vida, não a vida que a biologia me ensinou, mas a vida que é Yahushua, que perpassa meu espírito, invade a minha alma e penetra no meu corpo, fazendo um efeito que desmonta toda a obra de Satanás em minha vida. Pronto, é isso que você tem que fazer, se converter a Yahushua, ou seja, nascer de novo. E eu quero te convidar agora para nascer de novo, para dizer a Iarro: eu quero nascer de novo.
Se você tomar essa decisão agora, olha o que é que vai acontecer na tua vida. Todos os teus pecados do passado serão perdoados. Você se torna filho de Yahweh. O teu nome passa a ser escrito no livro da vida. Você passa a ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Yahweh, habitando em você para ensinar tudo, consolar, confortar, te dar autoridade, discernimento, entendimento e sabedoria. Você passa a ter poder, direito a usar o nome de Yahushua para fazer milagres, expelir demônios, curar enfermos, enfim, fazer tudo aquilo que Yahushua fazia quando estava aqui e que os seus discípulos hoje em dia fazem também. Quais são os milagres? Ressuscitar morto, fazer cego ver, coxo andar, fazer leproso ficar limpo, mandar o mar se acalmar e assim por diante. Ontem vinha uma chuva, tinha um serviço para fazer aqui na minha casa, no telhado. Eu orei a Yahweh e disse: meu pai, tem misericórdia de mim, deixa essa chuva para depois, daqui a algumas horas, deixa esse homem fazer o serviço aí em cima, depois terminou o serviço, a chuva desceu. Várias vezes isso aconteceu. Assim, você pai, você professor, você cuidador, você pode, sendo nascido de novo, chegar para Satanás e dizer assim: olha, maldito, tu solta esta criança, eu te ordeno em nome de Yahushua. E você vê a criança ficar boa na hora, se acalmar. Portanto, eu convido você pai, você professor, você qualquer pessoa que sentiu no coração que a vida só dá certo depois que nasce de novo, para tomar essa decisão agora. E como vai acontecer isso? Esses milagres vão acontecer em sua vida, inclusive o sexto que eu não citei é que anjos virão para te ajudar durante toda a vida e a partir daí, então, você tomando essa decisão, nós oramos aqui, você passa a ter a sua decisão registrada no céu e se torna radicalmente diferente. Eu quero convidar a irmã Sheila para estar aqui para orar por quem decidir tomar essa decisão. E eu quero dizer para você que essa oração que eu vou fazer aqui agora serve para qualquer tempo e em qualquer lugar. Você que está ouvindo esse vídeo, se você aceita nascer de novo, se converter a Yahushua, esta oração serve para você também. Aproveite isso aqui e agora. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. A irmã Sheila vai vir aqui e se você quer se converter agora, você levanta a mão e diz assim: Yahweh, Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Eu venho nesta hora dizer que eu quero nascer de novo. Eu entrego a minha vida a Yahushua e recebi Yahushua como meu Salvador. A partir de agora, eu creio que todos os milagres do novo nascimento acontecerão em minha vida. E nesta hora, eu agradeço a Yahweh por ter me dado esta oportunidade de passar a ter vida, e vida em abundância, e vida eterna. Pronto, só isso. Agora falta só um detalhe, que é nós orarmos para selar, registrar essa sua decisão lá no céu. Porque a palavra diz em Mateus 18:18 que tudo tem que ser feito na terra com 2 ou 3 discípulos de Yahushua orando para selar isso lá no céu. Aqui estão 2 discípulos de Yahushua, ainda tem os que estão assistindo, participando aí, e você agora continua com as mãos levantadas para receber o poder desta oração, os efeitos dessa oração agora. Yahweh, querido, em nome do teu filho amado, Yahushua, nós colocamos diante de ti esta vida. Perdoa seus pecados do passado. Agora, torna teu filho. Escreve o seu nome no livro da vida como teu filho. Manda o Espírito Santo para habitar nela. Dar a ela poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer sinais, prodígios e maravilhas. Envia teus anjos para auxiliá-la. Abra as comportas do céu para que toda sorte de bênção espiritual se derrame sobre a sua vida e dar a ela a revelação da nova identidade que ela possui.
Assim seja. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua.